Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e hoje vamos retomar, na verdade, a abordagem do assunto da disciplina com a unidade 5. Vamos tratar hoje, então, da produção da prova na prática trabalhista. Nosso próximo meio probante é a prova testemunhal. A prova testemunhal, ela tem previsão no artigo 825 da CLT e existe uma dinâmica bem diferente da prova testemunhal no processo do trabalho em relação à prova testemunhal do processo civil. De acordo com o artigo 825 da CLT, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Então, isso significa que no processo do trabalho não temos a figura da testemunha arrolada. Testemunha arrolada é aquela que consta no rol de testemunhas. Não temos a figura do rol de testemunhas, também não teremos a testemunha arrolada, porque a testemunha é levada na hora pela parte. Então, o juiz saberá na hora, a parte contrária também saberá na hora da audiência. Então, o juiz geralmente ouve as partes e quando tem interesse em ouvir a testemunha, ele pergunta: doutora, temos prova testemunhal? Temos, senhora. Quem é a testemunha? Fulano de tal. Então, manda-se apregoar aqui o fulano de tal, e o fulano de tal comparece, entrega sua identidade, se qualifica na ata de audiência e começa a responder as perguntas. Então, não existe no processo de trabalho, pela lógica aqui do artigo 825 da CLT, a figura da testemunha arrolada. Não temos, então, um rol de testemunhas apresentado por petição, diferente do que acontece no processo civil. E também no artigo 825 da CLT, agora aqui no parágrafo único, se dispõe que as testemunhas que não comparecerem serão intimadas, e se intimadas, ainda se não comparecerem, estarão sujeitas à condição coercitiva. Então a redação desse artigo dá a entender que a parte que iria levar a testemunha não apareceu no dia, porque a incumbência de levar a testemunha é da parte. Então a parte diz: excelência, afirma o magistrado, excelência, nós traríamos a testemunha tal, convidamos a testemunha, no entanto ela não compareceu, eu gostaria de solicitar aí que ela fosse intimada por oficial de justiça. Dá-se a entender pela redação aqui do artigo que bastaria a testemunha não aparecer, que a parte teria direito à intimação da testemunha por oficial de justiça, e essa é uma lógica que não corresponde à realidade hoje em dia. O juiz só vai determinar que a testemunha seja intimada por oficial de justiça na prática, se houver a demonstração de que ela foi convidada pela parte, ou geralmente o juiz exige os dois requisitos cumulativos, que também se converse com o magistrado na hora para que ele se convença da imprescindibilidade daquele depoimento, ou seja, que a testemunha seja fundamental para mudar o rumo da causa. Se o juiz não se convencer da fundamentalidade daquele depoimento da testemunha, muito provável que ele vai indeferir essa diligência do oficial de intimar a testemunha para que ela compareça por ordem judicial na audiência futura. Então, é necessário que a parte tenha o cuidado de comprovar o convite e também tenha o cuidado de comprovar o convite e de que convença o juiz ali na mesa de audiência mesmo de que aquela testemunha precisa ser ouvida porque ela é de fundamental importância para o processo. Então, cumpridos esses dois requisitos, aí sim teríamos aí a figura da testemunha sendo intimada por oficial de justiça. Para comprovar, para formular esse convite, é admissível qualquer meio comprobatório desse convite. Então, uma simples mensagem de WhatsApp, o envio de um e-mail, uma carta registrada, de preferência com AR se for por carta, enfim, qualquer meio que demonstre que a testemunha teve ciência daquela audiência, que ela foi convidada pela parte para comparecer. Então, qualquer meio em que se consiga comprovar esse convite e a recepção desse convite pela testemunha já é um meio apto para demonstrar a existência desse convite. Não precisa ser um convite formalizado apenas por carta, por e-mail, mensagem em rede social,
mensagem no aplicativo de mensagem do celular, enfim, qualquer meio probante de convidar a testemunha é admissível, né, e o juiz naturalmente vai avaliar, no caso concreto, o valor, né, que aquilo dali, que aquela prova ali, né, teria para fins de comprovar o convite feito. No procedimento sumaríssimo, eu destaquei aqui a questão do procedimento sumaríssimo, nós temos um regramento um pouco mais, digamos assim, restritivo para a prova testemunhal, né? Primeiramente no que diz respeito à quantidade, né? No procedimento ordinário, admite-se até 3 testemunhas por parte, no procedimento sumaríssimo apenas 2, né? Esse é um ponto a ser destacado. Também se destaca no procedimento sumaríssimo a questão de que somente por meio de convite, comprovadamente formulado e que a testemunha não compareceu, aí sim a testemunha poderia ser, né, conduzida coercitivamente para a justiça. É uma regra que consta expressamente no procedimento sumaríssimo, mas muitos juízes também, né, têm sido mais restritivos e mais exigentes no procedimento ordinário. Então, como eu disse, vamos reiterar aqui, né, ao contrário do que a redação do artigo 825 originalmente deixa entender, não é um direito da parte, um direito processual da parte, né, ter a intimação da testemunha por oficial de justiça pela simples ausência dela. É interessante a parte comprovar o convite e também convencer o magistrado, né, da imprescindibilidade do seu depoimento. Ainda nos termos do artigo 828 da CLT, a testemunha, ao ingressar na sala de audiência, ela deve ser qualificada. Então, a testemunha vai chegar na sala de audiência, vai apresentar seu documento de identidade ao secretário de audiências e, então, ela, enfim, será qualificada em ata. E a CLT chega a se referir aqui, né, o tempo de serviço prestado ao empregador, que é uma situação que na prática hoje não acontece mais. A testemunha apenas vai indicar seus dados de identificação, RG, CPF, endereço, né? Às vezes se pergunta estado civil e nacionalidade, mas é o tipo de pergunta que nem em todo lugar, né, nem em toda vara é feita. Agora, o tempo de serviço prestado ao empregador é uma informação que costuma não constar, né, na prática nas atas de audiência. Então, a testemunha vai ser qualificada e, ao ser qualificada, ela vai receber uma informação do juízo, né, de que está lá na justiça para colaborar com a busca da verdade e que, em caso de falsidade, responderá pelas leis penais, ou seja, em caso de falsidade, ela poderá responder pelo crime de falso testemunho, que nesse caso seria, né, apurado aí, possivelmente pela Polícia Federal, e o seu julgamento ocorreria na Justiça Federal, já que o crime de falso testemunho ele é um crime contra a administração da justiça. E a Justiça do Trabalho, como se sabe, né, a JT, ela é um órgão do Judiciário da União. Então, por ser a vítima, entre aspas, aí, né, o Poder Judiciário, esse crime de falso testemunho seria apurado aí seria, né, eventualmente processado na Justiça Federal por conta, né, do ramo do Judiciário do Trabalho e pertencer ao Judiciário da União. Então, a testemunha, ao ingressar na sala de audiência e após ser qualificada, ela vai ser então advertida pelo juízo, né, de que deverá colaborar com a busca da verdade e que não deverá, né, apresentar informações falsas, e ao receber essa advertência do juízo, né, ela então concorda, né, ela vai firmar a sua concordância com o compromisso de dizer a verdade na justiça. Então, as atas de audiência, né, depois que a testemunha ela é qualificada, vai constar na ata de audiência as expressões advertida e compromissada. Advertida é a testemunha que recebeu, né, essa informação do juízo de que está lá para colaborar com a busca da verdade e que, caso não colabore, né, ela poderá responder pelo crime de falso testemunho. E compromissada é aquela testemunha que concorda com essas condições, né, e que, portanto, firma, a partir dessa concordância, o seu compromisso de dizer a verdade. Então, a testemunha vai ser advertida pelo juízo e vai, uma vez concordando com essas condições, estará compromissada em dizer a verdade. Somente a testemunha compromissada que poderá, né, responder pelo crime de falso testemunho. Apenas depois de tomar o compromisso legal é que essa testemunha estará sujeita a essa sanção, essa persecução penal, criminal por conta do crime
de falso testemunho, de acordo com o artigo 828 aqui da CLT. Avançando-se um pouco mais na abordagem da prova testemunhal, nós temos aí a possibilidade também de recusa da testemunha, né? A parte contrária, obviamente, né, ela pode manifestar o seu interesse em impugnar aquela testemunha, manifestar o seu interesse em que aquela testemunha não esteja, né, presente nos autos, né, como tendo o seu depoimento como meio probante. E para efetuar essa recusa da testemunha existe um procedimento. E esse procedimento é chamado de contradita. A contradita é o procedimento, né, feito oralmente em audiência, em que a testemunha será recusada, né, pela parte contrária, e essa recusa da testemunha pela parte contrária, no entanto, ela não pode ser desfundamentada. Não é apenas, né, digamos assim, um direito potestativo, né, da parte simplesmente, não, eu não quero aquela testemunha e, enfim, não. A contradita, o procedimento de recusa da testemunha, ela tem que ser fundamentada, né, em alguma razão legalmente prevista. E pelo dispositivo do CPC, a testemunha pode ser recusada se ela for incapaz, né, impedida ou suspeita. Né? O artigo 447 do CPC depois tem as indicações das hipóteses, né, de impedimento, incapacidade de suspeição. Mas a gente não precisa retomar aqui né, apontar um por um, porque acabaria ficando, né, meio enfadonho, mas o fato é que, em suma, a testemunha impedida é aquela que tem um vício, né, de caráter objetivo em relação à outra, né? Então, a testemunha que é parente, né, do reclamante, né, ou do juiz, né? O caso do parentesco, por exemplo, é o caso de impedimento. O caso de amizade íntima ou inimizade capital é o caso de suspeição, né? E os casos de capacidade são geralmente aqueles previstos lá na legislação civil. Então, a testemunha nessas condições, em qualquer dessas condições, ela pode ser rejeitada pela parte contrária por um procedimento oralmente feito em audiência, denominado contradita. Então, a contradita, ela tem um momento a ser feita, né? No processo civil, a contradita é um pouco mais, digamos, previsível por conta, né, da parte contrária, pelo fato de que existe um rol de testemunhas, né? A testemunha previamente é informada ao juiz e também a parte contrária, né, do seu depoimento futuramente em audiência. Já no processo de trabalho, como não temos rol de testemunha, como não temos a testemunha rolada, a testemunha ela é levada pela parte no dia da audiência, o momento em que a parte saberá quem será a testemunha é um momento apenas do seu apregoamento, né, para que essa testemunha compareça em sala de audiência. Então, a parte leva a testemunha, o juiz indaga se existe a prova testemunhal, interesse em prova testemunhal, né, o advogado da parte vai confirmar que sim, e para perguntar, pois não, doutor, qual é o nome da testemunha? Excelência, o nome da testemunha, né, a testemunha fulana de tal. Então, o juiz manda apregoar, o secretário de audiência apregoar o nome da testemunha, o secretário apregoa, a testemunha fulana de tal comparece em sala de audiência, né? E aí, o momento que se tem para formular a contradita são esses preciosos segundos entre o anúncio do nome da testemunha no microfone, no alto-falante da vara, né? Então, o anúncio da testemunha, o apregoamento da testemunha, até que na ata conste as expressões advertida e compromissada. Então, são nesses segundos aí que o preposto advogado, no caso do reclamado, né, e o reclamante, advogado dele, no caso do reclamante, né, possam trocar essa ideia, perguntar. Então, nesse momento, entre o apregoamento e a entrada da testemunha, já se pergunta, então essa testemunha aí, ela, né, temos alguma coisa para falar contra, temos alguma maneira de impugnar essa testemunha? Então, esses segundos entre o apregoamento e, né, a tomada do compromisso da testemunha é o lapso temporal disponível para que, né, a testemunha seja recusada, né? Então, se aparecer na ata lá, a secretária de justiça também digita na ata, se for tomado o compromisso da testemunha, fim, né? A contradita então estará preclusa para essa testemunha. O seu caminho agora aí é tentar descredibilizar a prova testemunhal, né, no momento das perguntas, né, e eventualmente também nas ações finais e eventualmente no recurso. Então você vai ter outros momentos para descredibilizar a testemunha, mas retirá-la dos autos, né, recusá-la como prova,
como meio de prova, não será mais possível porque o momento da contradita estará precluso, né? Então, no processo de trabalho, a contradita tem um prazo bem delimitado e bem curto também, necessário ter bastante agilidade para, nesses segundos entre o apregoamento e a tomada de compromisso da testemunha, né, o advogado conversar com a parte para, né, ver qual é o elemento que poderia ser trazido aí para fundamentar a recusa da testemunha. Então, a testemunha foi apregoada, o advogado com a parte já conversa, né? Muitas vezes até já se vê a testemunha, né? No átrio ali, na sala de espera, já se pode conversar a partir dali, e uma vez que a testemunha é anunciada, já se pode, então, o advogado conversar com a parte. Lembrando que o juiz não vai perguntar, então, doutor, gostaria de falar alguma coisa sobre a testemunha? Não vai perguntar isso, né? O juiz vai mandar apregoar a testemunha vai ingressar na sala de audiência. O juiz, então, o secretário de audiência vai tomar os seus dados de identificação, o juiz vai fazer a advertência e vai tomar o compromisso. E o procedimento normal é esse, o juiz não vai parar. Doutor, então, gostaria de formular alguma questão relativa à testemunha? Não vai acontecer isso, né? Então, você, advogado e advogada da parte, tem que tomar a iniciativa de, nesse lapso, né, Excelência, gostaria de pedir a palavra para, né, manifestar a contradita, né, contra essa testemunha fulana de tal, pelas seguintes circunstâncias. Eu gostaria de, se fosse me concedida a palavra para formular a contradita em ata, né? Então, você, advogada da parte, é que tem que, né, pedir a palavra e formular a contradita nesse lapso entre o apregoamento e a tomada de compromisso da testemunha. Uma vez que a testemunha está compromissada, não é possível mais recusá-la nos autos, a não ser que futuramente o juiz, né, durante o depoimento, o juiz perceba que ela não é uma testemunha convincente, né? Então, se foi tomado o compromisso da testemunha, ela não pode ser mais rejeitada nos autos por meio da contradita. O seu caminho aí seria descredibilizar a qualidade do seu depoimento. Mas o fato é que, nos termos do CPC, as testemunhas podem ser recusadas por esses motivos, né, motivo de incapacidade, de impedimento, de suspeição, e essa recusa chamada de contradita no processo do trabalho tem um lapso bem curtinho, e é preciso então ter a máxima atenção e a máxima agilidade para viabilizar essa contradita antes, né, da preclusão dessa oportunidade. Então vamos observar aqui uma ata de audiência real. Eu fiz algumas pequenas adaptações. Uma ata de audiência real em que houve o incidente da contradita, e vamos ver então como é que o incidente ocorreu, né, na prática. Então o juiz, né, acabou, né, verificando que não havia necessidade de produção de prova oral das partes, né, não havia necessidade de colher o interrogatório das partes. Então ele também confirmou que as partes não tinham interesse, né, em produzir prova oral, né, da parte contrária. Então colocou em ata que as partes declaram não ter prova oral a produzir, né? Então o interrogatório das partes acabou sendo dispensado até com a anuência de ambas as partes. Em momento posterior, então, ele passou a proceder à oitiva, né, da primeira testemunha do reclamado, né, que eu substituí o nome aqui pelo senhor fulano de tal, né, mas o nosso material de aula tem essa ata de audiência completa, né, com incidente de contradita. Então, o senhor fulano de tal se identificou e, logo após a identificação dele e a menção aqui ao seu endereço, deveria constar aqui, né, testemunha advertida e compromissada, né, ou seja, testemunha que recebeu a advertência de que estava lá na justiça para colaborar com a busca da verdade, e compromissada no sentido de que estava assumindo o compromisso de dizer a verdade, né, sob pena de responder sob a legislação penal. Então, logo depois que a testemunha ela é qualificada e consta aqui também o seu endereço, vai constar aqui a expressão advertida e compromissada, e depois essa testemunha passa a ter as suas respostas, né, ao que foi indagado, as suas respostas passam a constar em ata. Nesse caso aqui, né, antes de aparecer a expressão advertida e compromissada em ata, o advogado do reclamante pediu a palavra para levantar, para suscitar um incidente da contradita, né? Então ele coloca aqui então, né, ele, com a palavra advogado do reclamante. Observe que na verdade ele não requereu, ele não esperou o juiz conceder a palavra, né? Enquanto estava sendo qualificado, ele pediu uma parte ao juiz, né,
O pessoal costuma dizer assim: excelência, pela ordem, gostaria de fazer uma intervenção. Excelência, por favor, a parte aqui reclamante gostaria de suscitar a contradita. Enfim, você mesmo deve provocar a oportunidade. Você, na condição de advogado da parte, né, interessado em fazer a contradita, você que deve fazer a provocação do incidente, não esperar que o magistrado lhe conceda a palavra, até porque contradita é uma exceção, né, não é a regra, no caso de uma qualificação de testemunhas. Então, a testemunha estava sendo qualificada, o advogado do reclamante pediu uma parte para contraditar a testemunha, e como a contradita deve ser feita, né, oralmente, então ele, né, faz constar lá que contradita a testemunha ora qualificada, tendo em vista que não possui isenção para depor, já que é pessoa citada na peça de ingresso como um dos assediadores do reclamante, né? Esse caso aqui, no caso de assédio moral, o reclamante estava demandando a pessoa jurídica que era a sua empregadora, né? E esse assédio moral era provocado por um indivíduo que era o seu superior hierárquico, e esse superior hierárquico foi levado pela empresa como testemunha dela, né, da empresa. Então, havia interesse, né, pessoal do indivíduo que estava como testemunha, porque, né, ele é a pessoa indicada como assediador na petição inicial, e também haveria até um certo interesse econômico, né, porque a empresa poderia, em tese, né, inclusive responsabilizá-lo posteriormente de maneira regressiva caso ela viesse a ser condenada por um ato seu, por um ato, né, do gerente, aí, do supervisor que seria aí o assediador do reclamante, né? Então ele coloca aqui que a pessoa não tem isenção para depor, né, ou seja, essa testemunha estaria suspeita, né, estaria numa das hipóteses, né, de recusa de testemunha, hipótese de suspeição, né, possível inimizade entre as partes. Enfim, então deveria reclamar a trazê-lo como preposto, né, sendo este senhor ouvido como testemunha. É claro, tratamento desigual, já que o peso da palavra de uma testemunha devidamente compromissada tem um valor superior àquelas palavras proferidas pelas partes, né. Neste sentido, pede que seja acolhida a contradita, ora formulada, não deferida-se a magistrado, digno compromisso, a testemunha pede deferimento. Então, um requerimento rapidinho, apontar por que a testemunha está sendo contraditada, qual é a hipótese da contradita, no caso aqui foi a suspeição, né? Então aí, em homenagem ao contraditório, o juiz também tem que abrir a palavra para o advogado da parte que indicou a testemunha. Então o advogado da reclamada vai ter a oportunidade também oralmente de impugnar a contradita lançada pela parte adversa. Então, o advogado reclamado, né, assume a palavra para dizer que impugna a contradita lançada pela parte autora, visto que entende a reclamada que o fato aqui alegado não se insere em nenhuma hipótese legal, ou seja, o fato de o camarada ali, a testemunha indicada, né, ter sido apontada como assediador, ter sido superior hierárquica do reclamante, não seria nenhum caso aí de hipótese legal de recusa de testemunha na ótica do senhor advogado aqui da reclamada, né? Então, devido a então ele vai, né, colocando outros argumentos aqui, também dizendo que o fato a ele imputado conforme descrito na inicial não foi até o presente momento provado, né? Pertencendo, portanto, ao campo de meras alegações. Então, a testemunha aqui ela foi apontada como assediadora do reclamante com base nesse argumento principal. O reclamante tentou aí, né, contraditar a testemunha, e a reclamada, a advogada reclamada, está sustentando aqui que o fato de se ter apontado essa testemunha como assediadora é apenas uma alegação, não foi provado ainda que ele é assediador, né, enfim. Então, de parte a parte foram dadas as razões, e o juiz, né, se o magistrado tiver o convencimento já neste momento para poder decidir sobre a contradita, ótimo, ele já assume a palavra para decidir oralmente também em audiência qual é a solução para o caso. Nesse caso, no entanto, a juíza teve certa dúvida se deveria ou não acolher a contradita, então passou a instruir o incidente. Ela abriu o incidente de contradita para instrução, e aí fez a pergunta, né? Então agora a testemunha contraditada passava a ser uma parte do incidente da contradita, né? E então a testemunha contraditada foi indagada pelo juiz a respeito do que foi alegado, né? Então começou a fazer perguntas para a testemunha, né? E para a testemunha responder na condição de testemunha contraditada e não de testemunha do processo principal, né? Então essa juíza aqui ela acabou optando por instruir o incidente, e depois de colher o depoimento da testemunha da contradita, né, da testemunha contraditada, essa juíza entendeu por bem acolher a contradita, né, acolher a contradita e retirar a testemunha
na condição aqui da condição de testemunha nesses autos aqui. Mais adiante, nessa mesma ata de audiência, né, o advogado da reclamada levanta o seu protesto, requerendo que a testemunha seja ouvida pelo menos como informante, ou seja, uma pessoa que vai colaborar com informações, mas que não assume um compromisso legal, né? O informante tem essa diferença fundamental em relação à testemunha, só que a juíza também entendeu que não havia isenção sequer para depor essa testemunha como informante. Então também recusou, né, essa possibilidade. É uma boa saída do advogado da reclamada, né, uma boa solução que ele encontrou de tentar pelo menos salvar a ida da testemunha à justiça para ser ouvida como informante, mas também nesse caso a juíza entendeu que não havia isenção para depor sequer como informante. Então aqui vocês dá para verificar mais ou menos como é que se processa, né, um incidente de contradita na prática. Então tudo é feito oralmente e o momento que se tem para suscitar esse incidente é justamente aqui, né, enquanto a ata está sendo feito ali, você terá atenção a conversar com o preposto, conversar com o reclamante, e se for o caso de contraditar testemunho, o momento é esse, antes que apareça na ata as expressões advertida e compromissada. Se apareceu na ata, a testemunha advertida e compromissada precluiu a oportunidade, né, de recusa dessa testemunha, ela vai continuar nos autos e aí só sairá, né, se o juiz entender que no curso do depoimento essa testemunha realmente é uma testemunha imprestável para o esclarecimento dos fatos. Então, basicamente é isso daqui que nós temos aqui, uma síntese de como se processa o incidente, né, da contradita em audiência. De acordo aqui com o artigo 456 do CPC, as testemunhas serão ouvidas na seguinte ordem. Primeiro as testemunhas do autor serão ouvidas, depois as testemunhas do réu serão ouvidas. O mesmo dispositivo do Código de Processo coloca que o juiz poderá alterar a ordem de oitiva dessas testemunhas se as partes concordarem. No processo de trabalho, no entanto, como o juiz tem um mais amplo poder de direção do processo, ele pode alterar essa ordem das testemunhas sem a necessidade de anuência das partes. Embora não seja muito comum, né? Tradicionalmente o juiz acaba seguindo essa dinâmica, né, realmente de primeiro ouvir a testemunha do autor, depois ouvir as testemunhas do réu. Então a sequência será, né, prova oral das partes, né, interrogatório das partes, que o juiz pode dispensar de um ou de ambas, e depois do interrogatório passa-se então a prova testemunhal. A prova testemunhal ela vai ser, em regra, primeiramente ouvida a testemunha do reclamante, depois a testemunha do reclamado. Então o juiz começa indagando, né, formulando as suas perguntas para a testemunha, e em se tratando de testemunha do reclamante, o próximo a perguntar será, né, o advogado do próprio reclamante, né? Então, primeiro o juízo faz a pergunta, e uma vez que ele esteja satisfeito com as perguntas formuladas e com as respostas, ele então passará a palavra para o advogado da parte que indicou a testemunha. Depois, então, será ouvido, portanto, então a sequência será: a testemunha vai prestar os esclarecimentos ao juízo, depois o advogado do reclamante pergunta e depois o advogado do reclamado. Quando se tratar de testemunha do reclamado, né, essa ordem aqui depois da pergunta do juiz ela é invertida, né? Então, testemunha do reclamado, primeiro o juiz pergunta, depois a própria parte que apresentou a testemunha, no caso, né, o advogado do reclamado começa perguntando agora, e por último o advogado do reclamante vai formular perguntas para a testemunha do reclamado, né? Então, a sequência será sempre o juiz começa perguntando, depois o advogado da parte que indicou a testemunha e, por fim, o advogado da parte contrária, né, formula as perguntas às testemunhas. Então, essa é a sequência tradicionalmente, né, seguida na Justiça do Trabalho, uma sequência que vem aí, né, do Código de Processo Civil. Só que, ao contrário do que dispõe o Código de Processo Civil, no processo de trabalho o juiz pode alterar essa ordem de oitiva sem a necessidade de anuência das partes. Também o Código de Processo consigna que as testemunhas, né, se possível, não devem, né, ouvir, acompanhar o depoimento das outras, né? Então, embora alguns juízes também não observem essa regra com a alegação de que não se aplica ao processo de trabalho, o ideal é que essas regras sejam seguidas até para evitar contaminação do depoimento. Então, uma vez que a testemunha ela é chamada, então a primeira testemunha chamada, ela é apregoada
vai para a sala de audiência, presta o seu depoimento e não sai da sala. Ela deve ficar acomodada no cantinho da sala, esperando a audiência acabar. Então, entre a segunda, entre a terceira, a quarta testemunha, e todas elas que entram não sairão, justamente para evitar contato lá fora da sala com aquelas testemunhas que ainda não foram chamadas. Então, o cenário ideal, inclusive com amparo legal aqui, é que as testemunhas, uma vez chamadas, elas só saiam da sala de audiência depois que a audiência depois que a fase de depoimento testemunhal foi encerrada. Então, embora alguns juízes não sigam essa regra, o ideal é que a testemunha ela seja chamada e fique em sala depois do seu depoimento prestado, porque aí a próxima testemunha que vier não terá ouvido o depoimento daquela testemunha que já depôs, e aquela que já depôs, como não será ouvida novamente, não tem problema algum em ouvir o depoimento daquela que acabou de ingressar na sala de audiência depois que ela mesma foi ouvida. Então, as testemunhas vão sendo chamadas, elas vão ficando acomodadas na sala de audiência até que a fase de instrução, pelo menos a parte oral, a produção de prova oral em audiência seja finalizada. Esse é o cenário ideal. A testemunha não deveria ouvir o depoimento das outras, a testemunha que ainda não depôs, na mesma lógica aí que nós vimos alguns minutos atrás sobre o depoimento, o interrogatório da parte, também se aplica com muito mais razão, inclusive, a prova testemunhal também não deveria então acompanhar. A testemunha deveria se comunicar com a outra, a testemunha que já prestou depoimento não deveria se comunicar com a testemunha que ainda não prestou esses esclarecimentos ao juízo. Então essa é a lógica do CPC aqui, que também se aplicaria ao processo do trabalho. Prosseguindo ainda em termos de prova testemunhal, nós temos aqui também ainda a questão, não tão tormentosa assim, não deveria ser tão tormentosa assim, mas acaba sendo uma questão de muita repercussão ainda no nosso trabalho, que é o fato da súmula 357 do TST. De acordo com essa súmula, não torna suspeita a testemunha o simples fato, o fato de ter meramente litigado, ou estar litigando contra o mesmo empregador. Então, muitos suscitam essa ocorrência de suspeição, muitos levantam contraditas com base nessa informação. Não, porque a testemunha A do reclamante B, a testemunha A, ela também tem um processo como reclamante, contra o mesmo empregador. E aí então, por conta desse processo, aí surgiria uma certa animosidade, poderíamos qualificar talvez como inimiga da parte, questão de suspeição, e portanto essa testemunha deveria ser contraditada e recusada dos autos. Então, uma providência que durante muito tempo ainda hoje, aliás, se tem muito essa noção de que a testemunha que tem processo contra o mesmo empregador, geralmente as testemunhas são colegas de trabalho, e eventualmente esses colegas de trabalho também podem processar o mesmo empregador. E aí a questão essa testemunha pode ser recusada, pode ser contraditada com base nessa fundamentação, com base nesse argumento de que tem processo contra o empregador e que deveria então ser refutada dos autos? De acordo com a súmula do TST, não. Mas observe que nós temos algumas variantes aqui. A primeira variante é que é importantíssimo destacar a palavra aqui, o simples fato, a expressão simples fato. Então, o simples fato de ter o processo não é fundamento. Então, se você, advogado, vai suscitar a contradita da testemunha com base no fato de que essa testemunha também tem um processo contra o empregador, o simples fato de ter esse processo não seria fundamento suficiente para acatamento da contradita. Então, se naquele processo, no entanto, nós temos situações bem mais gravosas, acusações pesadas contra o empregador, por exemplo, fundamentadas ou não importa, mas o fato de ter acusações pesadas contra o empregador, naquele próprio processo temos algumas situações de animosidade revelada naqueles autos, aí sim você poderia trazer não o simples fato de ter o processo, mas as circunstâncias de animosidade que ocorreram naquele processo como fundamento para poder recusar essa testemunha. Então, simples menção ao fato de que há um processo não é causa de suspeição aqui. Também nós poderíamos, com base nessa fundamentação, porém com incremento do argumento, também poderíamos fundamentar a contradita na possibilidade, na ocorrência de uma possível troca de favores. Se na outra reclamação, que aquela testemunha figure como reclamante, houver
como testemunha que prestou depoimento o reclamante da atual reclamação, né? Ou seja, você fica como testemunha da minha reclamação, enquanto isso eu vou na sua, né, aparecer lá como testemunha também para lhe dar aquela força, né? Então, se tem uma situação como essa, uma situação de troca de favores, né, em que A é testemunha aqui e reclamante cá, e B é testemunha cá e reclamante aqui, né? Então nós temos uma inversão de papéis entre testemunha e reclamante nas duas reclamações. Então, esse caso de troca de favores, né, também poderia ser uma hipótese de contradita, né, uma hipótese que fundamentaria uma contradita. Agora, lembrando que o simples fato de ter o processo, né, não seria uma situação suficiente para convencer o juízo disso, né? Apesar da existência dessa súmula, né, nós temos ainda muitas questões, especialmente sobre a expressão simples fato aí. Na prática, né, muitas vezes os advogados, os juízes recusam testemunhas com base nisso, mas segundo os juízes, eles também com base nesse argumento de que existe outro processo e também com base no que aconteceu naquele processo. E aí os advogados então vão questionar essa recusa de testemunha no tribunal, e pela experiência que eu tenho acompanhando essas sessões, eu vejo que é muito frequente ainda o tribunal afastar suspeições de testemunhas com base na súmula 357, e o juiz tendo dado essa suspeição lá embaixo, né, então recusar essa testemunha lá no primeiro grau, com essa questão aí da existência do processo. Então todo o debate acaba sendo o seguinte: ok, a testemunha tem um processo contra o empregador, mas o argumento, afinal de contas, é apenas esse processo ou tem algo mais além desse processo? Então o debate gira em torno dessa circunstância, e pelo que eu tenho visto, ainda apesar da súmula, ainda é bem frequente o fato de o juiz recusar a testemunha por esse fundamento, e também é bem frequente o tribunal reformar decisões, né? Às vezes invalidar, né, decisões que não tenham observado, né, previamente esse procedimento, né, decisões que tenham se lastreado numa prova que talvez não fosse a mais adequada, porque a testemunha teria sido, na ótica do tribunal, indevidamente afastada pelo juiz. Então, nesse caso, o tribunal anula a sentença e manda retomar a instrução a partir do momento que a testemunha foi recusada. Então, apesar da existência da súmula, ainda é bastante frequente esse debate, né, sobre os limites da suspeição da testemunha, tendo em vista que a testemunha também também foi colega de trabalho do reclamante e eventualmente poderia processar o empregador, né, às vezes até pelas mesmas supostas irregularidades aí. Então, esse debate da súmula 357 ainda é bastante comum na prática, né, por conta do alcance dessa expressão simples fato e também o que é que aconteceu nos autos daquela outra reclamação. Então, a recomendação para o advogado do reclamado que pretenda impugnar a testemunha com base nessa situação é que naqueles autos também se aponte alguma ocorrência gravosa que revele uma animosidade, que revele a possível inimizade, de modo a contaminar o depoimento dessa testemunha, né? Meramente mencionar que existe uma reclamação não é um argumento forte o suficiente para que a testemunha seja retirada dos autos. E assim encerramos, né, a abordagem sobre os meios de prova na prática jurídica trabalhista. Espero que esse conteúdo para você, espectador e espectadora, tenha sido um conteúdo proveitoso, né? Convido a você que nos acompanha aqui para que se inscreva no canal, acompanhe os demais conteúdos que, né, de tempos em tempos faremos aí atualizações a respeito e traremos nesse canal aqui tudo que diz respeito à abordagem da prática jurídica trabalhista. Agradeço e até a próxima.